Olá, eu sou Thaís Vilarinho, autora do Mãe Fora da Caixa. Estou aqui a convite da Libes para falar sobre maternidade de uma maneira real, verdadeira. Hoje eu estou aqui com a Cecília Troiano, a gente vai falar bastante sobre gravidez. Cecília, fala um pouquinho do seu trabalho. Oi, Thaís, obrigada. Nossa, esse é um tema que eu, adoro. Falar sobre isso não é nenhum sacrifício para mim. E falando um pouco do meu trabalho, já que você trouxe maternidade, eu vou falar da minha própria maternidade. Acho que tudo começou com a minha maternidade, então eu sou mãe de 2 hoje já adultos, Beatriz e Gabriel, e um pouco motivada por isso, eu comecei a escrever sobre mulheres, né? Além da minha formação como psicóloga e mestre em gêneros, eu tenho aí 3 livros publicados sobre mães que trabalham e todo esse gerenciamento dos muitos pratinhos que envolvem maternidade, trabalho, enfim, tudo isso que faz parte das nossas vidas. Então, estou muito contente aí com o nosso bate-papo. Sim. Falando sobre gravidez, eu tenho uma curiosidade. Qual que é a principal queixa das grávidas? Principal queixa que você recebe das grávidas? Olha, eu acho que a primeira coisa, quando a gente olha, né, para a gestante, é esse turbilhão aí de sentimentos que vem à tona. Mesmo que ela, enfim, acha, não, para mim vai ser normal, eu sou uma pessoa tranquila. Estar grávida é vivenciar esse turbilhão de sentimentos. E eu acho que são sentimentos, muitas vezes, conflitantes. Então, tem uma alegria enorme, né? Porque para muitas mulheres é uma realização única, grandiosa, né? Uma bênção aí. Então tem toda uma emoção de felicidade, mas tem muito medo também, né? Muito. Medo, e medos desde os mais básicos, vamos dizer, como é que vai ser meu bebê, se ele vai ter saúde, se ele não vai ter saúde, mas medo também dessa nova pessoa que nasce, né? Assim, tá nascendo uma mãe. Eu não conheço o meu eu mãe. Eu conheço o meu eu esposa, o meu eu mulher, mas eu não conheço o meu eu mãe. Como é que vai ficar a minha vida depois disso? Então, eu acho que esses são os principais sentimentos que eu vejo nas mulheres. Por isso que eu falo, é um turbilhão, né, de emoções todas juntas. E eu acho que o importante é a gente abraçar todas elas, sabe? Porque eu acho que tem uma patrulha nossa de falar, essa não é boa, então eu não devo sentir. Não tem o que não deve sentir. Não dá. E aí, quanto mais a gente coloca para debaixo do tapete, pior é depois na frente, quando o bebê chega, quando vem o puerpério, né? Eu acho assim que na gravidez, a mulher, eu converso com mães todos os dias e eu acho que a mulher, ela fica muito focada nas questões práticas, sabe? Nas questões do bebê. E ela esquece um pouco disso que você está falando dela, né? Que vai ser uma transformação, que vai ser um turbilhão de sentimentos, né? Quando aquele bebê chegar, que ela vai nascer como mãe. Você acha que essa questão, assim, das grávidas, né? Principalmente as de primeira viagem, focarem só no bebê, você acha que isso impacta negativamente lá na frente, no puerpério? Eu acho que sim. E é curioso, né? 9 meses de gestação, muitas vezes você descobre, já se passaram 3 semanas, no fim ficam 8 meses de gestação. Para várias coisas da nossa vida, pega a nossa profissão mesmo, né? A gente estuda 5 anos, um médico 6 anos, depois residência, um mestrado que você e eu fizemos mais X anos, né? E gestação são só 9 meses, quer dizer, é uma escola muito rápida e que a gente dedica, como você mesma falou, né, a esses temas às vezes mais práticos. Como que eu tenho que fazer, como que eu não tenho que fazer. O que eu tenho que comprar. O que eu tenho que comprar, como que é o enxoval, que dia que eu me preparo para a maternidade e tal. E eu esqueço de me preparar como mulher que vai passar por essa transformação e que tudo que eu conhecia antes não vai mais quase servir, né? Porque eu vou me reconhecer nesse outro momento. Então, concordo muito, né? Falta um pouco dessa pedagogia do que vai ser a minha vida como mãe, como é que eu vou me encontrar, como é que eu vou me reencontrar, inclusive com emoções, com o meu corpo, com relacionamentos. Sim, é um luto, né, de uma vida de antes e é uma coisa que não é falada, né? Ninguém fala sobre isso. Só de você falar de luto, as mulheres falam assim, como assim luto? Né? Mas tem, né? Qualquer perda é um luto. Qualquer fase que você termina, né, que você começa outra fase.
é um luto, não tem como. E como é uma coisa que a sociedade não conversa, que a sociedade não fala sobre isso, né? É sempre focado no que tem que comprar, nessas questões práticas. Como que, assim, o que você diria para uma mulher que está grávida, como se preparar para a maternidade, para ser mãe, né? Para nascer como mãe? É interessante isso, porque parece que tudo que a gente lê, né? Tudo que você encontra disponível no Instagram, ou vídeos, ou YouTube, né, fala do bebê. Do bebê. E pouco holofote se coloca sobre essa transformação das mulheres. Sim. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que abrir esse espaço, Com né, certeza. para que essa pauta seja possível e que você não está fazendo nada errado, né? Você não está fazendo nada errado quando você está buscando, enfim, saber coisas sobre você. Porque mãe sempre já sente culpa, já desde a gravidez. Exatamente. Né? Sente culpa, porque fala assim, não posso, eu só preciso tomar conta das coisas que têm a ver com o bebê. Se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta, tem muito esse pensamento, né? O primeiro movimento é você aceitar que você também precisa ser cuidada, não é só o bebê que precisa ser cuidado. A mãe importa muito, né? Mãe tem muita dificuldade em se colocar como alguém que também é merecedor de cuidado. Então, eu acho que aproveitar esses 9 meses, dialogar, né, com quem você tiver do seu lado, companheiro, companheira, família, o que seja, né? Acho que esse é uma abertura e falar do seu sentimento como mulher. Né? E não só na operação. Quantas fraldas eu vou ter que ter, como é a cor desse quarto, que maternidade eu vou, o berço, o carrinho e tudo isso. Quer dizer, tem que estar na lista do tudo da mãe, esse olhar para si, né? Refletir um pouco, até assim, se eu trabalho, como é que vai ficar minha carreira depois? Né? Como é que eu quero que minha vida seja depois? E como é que eu quero que minha vida seja depois, não só como mãe, mas também como mulher, porque a gente continua existindo como mulher após a maternidade. Sim, e essa questão da carreira, como as mulheres enfrentam isso, né? As mulheres que têm essa questão toda do mercado de trabalho, que tem uma grande exclusão, né? A gente tem que falar sobre isso, tem uma grande exclusão da mulher que se torna mãe, enfim. Como que as mulheres lidam com isso, assim? Acho que esse é outro fantasma, né? Então, o que vai acontecer com a minha carreira? E lembrando, hoje em dia, né, a gente vê cada vez mais essa maternidade adiada, inclusive porque as prioridades de carreira vêm antes, né? Eu costumo dizer que o eu profissional, ele vem antes do eu mãe. Então, você já tem uma identidade construída a partir da sua carreira e você vai ter que ajeitar. Essa identidade para entrar esse outro eu mãe. E mesmo que o mercado de trabalho hoje já seja mais poroso, mais receptivo à mulher que trabalha, ainda é alguma coisa. Eu costumo dizer assim, quer dizer, uma mulher pede uma licença para ir a um pediatra, as pessoas olham e falam, ai, tá vendo, né? Reviram os olhos. Se um pai faz essa mesma colocação, nossa, mas que grande pai, né? Que ótimo. Então, assim, você vê que tem olhos, né, que julgam essa mulher que trabalha e essa mãe que trabalha de uma forma diferente. Sim. Mas eu acho que, enfim, se trabalhar é uma pauta importante para nossas vidas ou para a vida daquela mulher, e lembrando, não é a única pauta, tá? A gente, se tem uma coisa que eu acho que a gente conquistou é a possibilidade de escolher, se ela pode escolher. Sim, eu sou muito a favor, não largue aquilo que é importante para você. Com certeza. Porque faz parte da sua identidade, faz parte da sua identidade e faz parte do modelo de mulher que você quer passar, inclusive, para os seus filhos. Eu sempre penso isso para mim e penso nas pessoas que eu atendo. Que modelo de mulher eu quero passar? Exatamente. Se é de uma mulher batalhadora, independente, etc. Então, e se isso faz sentido para mim, se isso me deixa feliz, né, acho que é a forma que a gente encontra. Mas, como tudo na vida, é a história do equilíbrio, né? Exatamente. Que acho que as pessoas, o que têm medo é, mas se eu trabalhar, né? Como é que fica a minha maternidade? Eu acho que, junto com isso, eu me lembro muito de uma fala que foi pediatra dos meus filhos, Dr. Leonardo Posternak, e que ele me falou que eu nunca mais esqueci, está no meu primeiro livro, Vida de Equilibrista, que ele falou o seguinte, olha, o excesso de mãe intoxica, né?
e a falta é prejudicial. Então a gente tem que sempre dosar, quer dizer, eu estou intoxicando ou estou prejudicando? O meio termo é o caminho. Sim, e tem que ser, é um equilíbrio difícil, né? Super. Às vezes a gente fica mais para um lado, né? Mais para o trabalho, às vezes a gente fica mais para o lado dos filhos, mas é importante, acho que a gente buscar isso, né? Como a gente está falando de trabalho e da gravidez, essa questão toda que se fala hoje em dia de rede de apoio é muito importante, né? A gente buscar uma rede de apoio, a gente saber pedir ajuda, né, para as pessoas próximas da gente. Você acha que é importante a grávida, já nesse período da gravidez, assim, né, que ela está gestando, ela pensar sobre isso, né? Ela entender assim, quando eu voltar a trabalhar, como que eu vou fazer? Né? Quem que vai ficar com o meu bebê? Você acha que é importante esse preparo, esse assim? Planejamento. Acho muito importante. De novo, né? A gente está gestando um bebê, mas a gente está gestando um monte de outras coisas que vão acontecer assim que esse bebê chegar. Sim. Então, quanto antes, essas questões, que são, no fundo, são práticas também, né? E é uma decisão não só dela, então se ela tem ali do lado um marido, um pai, um companheiro, companheira, é um momento também de trazer esse assunto à tona, porque é uma decisão daquela família, daquele núcleo familiar. Então, assim, o que faz sentido para mim? Eu vou escolher, né, deixar aqui dentro de casa com alguém, eu vou pedir ajuda para uma avó, né, para uma mãe, eu vou deixar numa creche, num berçário e etc. Então, essa logística que tem a ver com preservar a vida profissional, e muitas vezes, às vezes, não é nem vida profissional, essa mãe quer um espaço para si. Sim, sim, e que é tão importante. Também é legítimo, né? Porque às vezes a gente pensa, não, creche é só para a mãe que trabalha. Não necessariamente, o trabalho de ficar ao lado de um filho recém-nascido é desgastante fisicamente e desgastante emocionalmente. Com certeza. Né? Quanto antes se pensar nisso, quanto antes se discutir, né? E ver qual é a rede de apoio que faz sentido para cada família. Porque, de novo, é muito particular, né? Não tem receita de bolo. Né? Então, para algumas pessoas, uma creche, um berçário faz muito sentido. Para outras, nossa, a avó mora ali do lado e é alguém que quer fazer isso e é alguém que pai e mãe estão confortáveis também com isso. Então, acho que, de novo, pensar, discutir e criar aquela rede de apoio que tenha valor para aquele núcleo familiar. E eu acho que é importante até a mulher, na gravidez, começar a ler sobre isso, entender sobre isso. Entender assim, que pedir ajuda, que eu lembro né, quando eu tive meu primeiro filho, eu ficava querendo fazer tudo, sabe? Né? A gente, não sei para quem que a gente quer provar o quê, né? Então, assim, tinha a minha mãe disponível, não, pode deixar que eu faço, não, pode deixar que eu fico a noite inteira. Aí eu lembro que a minha mãe me viu tão cansada, ela falou assim, não, pode parar, você vai lá para casa, vai passar uns dias lá em casa, eu vou ficar com você de madrugada. Então, assim, eu acho que ler sobre isso na gravidez, acho que você já entra no puerpério, assim, entendendo, né, que pedir ajuda é sinal de força, né, não é sinal de fraqueza, que é para você estar bem, né, para você ficar bem. E sobre o pai, como fazer este pai engravidar junto com essa mãe? Como que é esse processo, assim, o que pode ser feito? Para ele se sentir parte desde sempre, né? Desde ali da gravidez. Não, é super bacana, né? Essa questão do pai. E eu acho maravilhoso a gente estar podendo, né, discutir o pai quando se fala em maternidade. Porque, veja, o tema é maternidade. Quer dizer, parece que já vem de imediato a figura da mãe. O feminino. E a paternidade acaba vindo sempre em segundo plano. E foi um pouco... Acho que talvez por isso, e acho que é uma questão cultural, uma questão biológica, e a gente não pode esquecer, né? Mas quanto mais a gente traz o tema do pai, eu acho que mais a gente anima pais a perceberem que esse momento é de dois, né? Mesmo que ele não esteja vivenciando as mudanças físicas, mesmo que ele não esteja carregando ele de bebê, ele está ali junto. Então, quanto antes essa história vier juntos, né, eu acho que é benefício para todo mundo. Com certeza. E aí eu acho que parte a parte, é uma corresponsabilidade de trazer o pai
para esse jogo da maternidade barra paternidade. Porque tem muita mulher que fecha esse espaço. Totalmente, né? Fecha o espaço, porque é um espaço de poder também. A gente não pode esquecer, porque a mulher se queixa só eu do trabalho, mas também a gente sabe que é uma posição de poder. Né? Poder porque eu sou a que está ali desenvolvendo aquele bebê, então as mães se sentem mais donas das crianças desde o momento da gestação. Então eu acho que também é aprender a dividir, né? É bem clichê, mas é o dividir para somar, é dividir para crescer, é dividir para melhorar, né? E trazer o pai na sua perspectiva e não na perspectiva da mãe, que eu acho que essa é outra dificuldade. Isso eu acho que é o mais importante. Porque é aquela o pai história. Cuidar do jeito dele, né? O pai fazer do jeito que ele dá conta de fazer. Isso também é uma forma de você, vamos dizer, dividir este poder. Mulher tem um jeito, mãe tem um jeito de fazer, pai tem outro. E, de novo, não é certo, não é errado. Mas se a mãe fica podando a forma do pai fazer, ele vai fazer uma, vai fazer duas, na terceira ele faz você. Né? Então, acho que assim, é essa construção a dois, porque passa por, né, essa construção do sentimento para depois virar uma prática e depois para ser uma coisa natural, como é para a mulher. Então, assim, bem-vindos mais pais. Bem-vindos. Vamos ler sobre parto. Os pais, né? Acho que é tão importante eles lerem sobre tudo isso que a mulher vai passar depois da gravidez, porque fica essa questão do parto ser uma coisa... É ela que vai passar, mas ele vai estar ali do lado, ele pode ajudar. A amamentação é uma coisa que ela vai fazer, mas ele pode estar ali dando um apoio emocional, trazer uma água, fazer o que tá, né? Lavar uma roupa que está na área de serviço. Então, acho que é bem importante. Eu acho que a empatia é de parte a parte. Né? Então, assim, a mulher também se colocar nessa posição do pai, que é uma outra perspectiva, e o pai se colocar na posição da mãe, né? Como você estava falando, de todos esses. Então, eu acho que é ainda necessário a gente falar muito deste assunto, porque nós estamos engatinhando. Sim, com certeza. Você sabe que quando eu ganhei meu primeiro filho, né, na gravidez, eu não tive, assim, ninguém próximo que tinha bebê. A minha irmã é 8 anos mais nova que eu. E eu tenho certeza, hoje eu acredito que eu tive depressão pós-parto. E muito disso, eu acredito que foi de uma expectativa que eu criei sobre a maternidade. Né, aquela coisa cor-de-rosa e tudo maravilhoso e felizes para sempre, sabe? Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer na minha vida, de fato, sabe? Do cansaço, da dedicação, dessa questão toda que eu ia sentir muita falta da minha identidade. Você acredita que muitas mulheres, elas acabam por sofrer no puerpério, né? Por ter consequências, assim, às vezes até um pouco mais graves, por essa questão de uma expectativa, né? De ficar idealizando muito algo que dói também, né? Que é uma delícia, mas que dói também, né? Sem dúvida, Thaís. Eu escrevi um texto faz algum tempo falando um pouco desse arco-íris da maternidade. Porque ao invés dele ser só rosa, ele é um arco-íris. Então tem todas as cores, todos os tons. Mas parece, né, que o holofote está sempre nesses tons aí, variantes do rosa. E na vida real, quer dizer, isso é expectativa, mas na vida real a gente vê os outros, né? Noites de pouco dormidas ou muito mal dormidas. O cinza do puerpério, né? A neblina, o vazio que você sente fisicamente, interno mesmo, né? A ausência da barriga, o teu próprio corpo, que você muitas vezes não reconhece, aquele corpo que você tinha antes, né? Um choro do bebê que te apavora, né? Um pai ou um marido que muitas vezes não te entende e que você esperava essa compreensão e se sente a última das mulheres. Enfim, e esse diálogo novo que você está estabelecendo com a criança, que os dois estão se conhecendo. Então, assim, tudo isso é muito, muito novo, né? Sem falar na amamentação, que, de novo, nossa, é uma maravilha amamentar, né? Difícil demais. A propaganda, o bebê, né? A mulher maravilhosa. Estão todos sorrindo, o bebê simplesmente acopla perfeitamente, não dói nada. Né? Então, assim, acho que, de verdade, né, quando todos os tons da maternidade aparecem, essa mulher pode sofrer muito.
se ela foi aquela pessoa que durante a gestação idealizou dessa maneira, vamos dizer, exagerada. Sim. Então, eu acho que sim, é claro que a gente vai idealizar, né? A gente não pode esquecer disso, mas eu acho que de novo, é acolher também esses outros lados, né? Da imperfeição, da dificuldade, e ler sobre isso também. Com certeza. Né? Então, de novo, se informar sobre isso, dialogar com o seu médico sobre isso, né? Porque a gente sempre pensa naquelas questões, de novo, voltando aos temas práticos, e a gente esquece de falar desses sentimentos que vão acontecer e que vão aparecer logo depois. Inevitavelmente. Então, que vamos ter esse gap entre expectativa e realidade, sempre vai ter continuar existindo, mas eu acho que o que a gente está falando é de diminuir um pouco, para o tombo não ser tão grande. Já que você trouxe o tema da depressão, você tem mulheres, inclusive, que vivem depressão durante a gestação. Sim. Né, por uma antecipação, algumas vezes, do que vai acontecer depois. E uma outra coisa que você falou da sua própria experiência, você falou, eu acho que eu tive depressão pós-parto, isso é outra coisa, porque algumas mulheres sentem alguma coisa, não consegue identificar, porque está vivendo tanta coisa diferente, que você nem consegue discriminar o que é. Então, e 15 anos atrás, o que a gente, né, escutava é que, sobre depressão pós-parto, é que depressão pós-parto é quando você não quer o bebê nem perto de você. E, na verdade, o meu era o oposto. Né? Era um zelo, uma superproteção, que pode ser caracterizada também, você não soltar. Também hoje é uma forma. Eu sei que pode ser caracterizado como depressão pós-parto. Como foi uma coisa muito longa, assim, né? Não foi essa questão do baby blues, que geralmente é um tempo mais curto, eu acho sim que eu tive. Não fui diagnosticada, não fui na terapia, não fui... Mas eu acho que com certeza deve ter tido. E como a gente está falando de expectativa e realidade, hoje em dia, muito mais do que há 15 anos atrás, eu sinto, né, se fala muito sobre o parto normal e ao mesmo tempo que é super importante as mulheres estudarem sobre isso, né, a mulher que deseja o parto normal, eu sinto que a hora que não acontece tem muita frustração. Então, eu converso com as mães e essa questão toda de não conseguir amamentar também está indo para o parto. Não conseguir ter um parto normal, a mulher está ali triste, está frustrada. Como lidar com isso? De novo, né, Thaís? Eu acho que tem muitas cobranças e se o mundo digital trouxe muita coisa boa, e é inegável que trouxe, mas também trouxe quase que uma cartilha do que é a boa maternidade. Sim. E às vezes a gente se vê refém dessa cartilha, né? Seja no Instagram, seja em grupos de mães, no WhatsApp. Então, assim, o bom é... O parto, né, tem que ser normal, então, assim, tem que amamentar. O bom é... Não funciona. Primeiro que não funciona, cada corpo é um corpo, cada vivência é única. Cada história é única. Então, acho que começa daí, né? Qual que é a minha possibilidade ou qual que é a minha escolha? Mas ainda tem, né? Como você trouxe, quer dizer, essa coisa, se eu quero um parto normal e eu não consigo, existe uma sensação de incapacidade, né, de insuficiência. Nossa, eu não sou mãe o suficiente. Então, esse sentimento de culpa, que é muito ligado à maternidade, ele já começa algumas vezes ali naquele momento do parto. E já começa um sentido de julgamento. Muitas vezes não era possível. Né? Até trazendo a minha experiência, eu esperei minha primeira filha 41 semanas. Eu queria parto normal. Tinha feito curso, tinha feito não sei o quê. Mas chegou nas 41 semanas, o meu médico falou, olha, nós estamos no limite de segurança. Ela não está mais crescendo, né? Está ficando um ambiente hostil. Quando ele falou isso, pus a mãozinha para cima e falou, fica à vontade. Embora, né? Então, eu acho que é isso, né? E assim, foi fácil? Não, acho que eu tive um momento ali de digestão. Lógico. Porque frustrou uma expectativa. Lógico. Mas eu acho que uma coisa é frustrar a expectativa e a outra é você falar assim, sou incapaz. Não. Né? E ficar sofrendo, né? Remoendo aquilo. Trabalhe isso. Acho que assim, de novo, se isso te incomoda, trabalha, conversa, dialoga, busca outras pessoas, né? Conversa com
com o teu médico, com a tua médica. E também o inverso. Sim. Se a mulher opta, né, por um parto cesariana, né, Tá tudo deixa bem, tá tudo ela, ótimo. né? Se o feminismo trouxe alguma coisa positiva para nós, é escolha. E se a gente corta isso, o que tem acontecido, infelizmente, a gente está, vamos dizer, privando tantas mulheres de fazer escolhas que são melhores para elas, para aquela família. Sim. Então, você sabe que hoje em dia essa questão do extremismo, né? Eu sinto que se perde um pouco o mais importante, sabe? Então, a mulher, ela fica naquela coisa da cartilha, né? A grávida, eu tenho que fazer o parto normal, eu vou ter que amamentar. Então, ela fica muito nesses lugares, ela esquece do mais bonito, né? Que, assim, não importa se seu parto foi normal, foi cesárea, não importa se vai amamentar ou não. O que importa é a relação que está nascendo ali, né? É o amor. Então, assim, escuto muitas mulheres falando assim, nossa, eu passei o meu parto, eu estava triste. Mas, gente, é o seu parto, sabe? Então, eu acho que falar para elas isso, né, para você que está aí grávida, que isso não importa, né? O que importa é o que nasce aí do teu coração. E aproveita, independente da via de parto, independente se você conseguiu amamentar ou não. E acho que tem uma outra coisa que é interessante, quantas novas histórias vão ser construídas nessa relação da maternidade. A gente pode assumir que o parto é uma dessas histórias. É maravilhosa e a amamentação é outra, é maravilhosa, mas a gente tem a chance de construir muitas outras histórias. Com certeza. Então, que cada uma delas seja bonita do seu jeito, que seja possível do seu jeito, mas a gente não ser determinista. Se eu falhei, e com muitas aspas eu falhei, né, em alguma dessas, vamos construir outra história. Porque relação e envolvimento e esse afeto é todo dia, é todo minuto, é todo segundo, né? Tipo, dá para criar um parto novo a cada banho que você dá no bebê, sabe? A depender, ou quando você conta uma história, né? Enfim, então acho que é para a gente também não cravar apenas nesses momentos, que são os momentos, assim, vamos dizer, mais nobres aí, de marcos da maternidade, como deterministas de qual vai ser a relação que eu vou estabelecer com esse meu filho, com essa minha filha. Exatamente. E que, assim, uma mulher acabou de descobrir que está grávida, está lá com um testinho na mão. O que você falaria para essa mulher? Olha, primeiro assim, aproveite com todas as cores que a maternidade tem, essa gestação. Primeiro que passa muito mais rápido, passa muito rápido uma gestação, né? A segunda coisa é acolha, né, sentimentos, sejam sentimentos bons ou sentimentos que na sua visão não são bons. Fale sobre, né, Ceci? Fale sobre, se permita, se acolha, né? A gente fala de pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem, né? Então, essa acho que é uma das coisas mais importantes da gente assumir e acho que a gente demora, né? As mulheres foram treinadas, e até a educação, né? Como, enfim, várias coisas foram mais fáceis na vida de homens, mais difícil na vida das mulheres, é como se as mulheres tivessem sido educadas para ser, você tem que ser forte, se você for fraca, já vão começar a te julgar que você tem que ser perfeita, é né? menininha, entendeu? Que você não está dando conta e etc. Né? Então, eu acho que toda essa carga que a gente carregou veio uma coisa que assim, não pode fraquejar. Pode fraquejar também na gravidez e tudo bem, né? Então, e que, assim, você está começando uma história, que é uma história talvez a mais definitiva da tua vida, mas que quem vai criar e escrever os capítulos é você, né? É esse companheira ali que vai estar nessa jornada junto com vocês. Então, assim, siga também tua intuição. Acho que tem uma coisa de intuição materna e aí paterna também, que a gente não pode abrir mão em nome de seguir regra ou dica de alguém. Então, assim, segue tua instância, o que te faz bem? Né? Orientada, vamos dizer, por médicos e por questões da saúde, fora isso, o que te faz bem? Né? Então, aproveita a jornada, que assim, é linda,
e é linda justamente porque ela tem muitas cores, nem todas são delícias, tem dor também no caminho. Você sabe que tem um amigo meu, o Dr. Daniel Becker, que ele fala assim, né? Os pais ficam procurando manuais, né? E o manual tá ali na tua frente, é o bebê, né? Então eu acho que é o bebê junto com a tua intuição, a tua autonomia como mãe, né? Porque você fica presa a manuais, você fica engessada, né? Uma vez eu escutei da minha filha, quando ela tinha mais ou menos a idade dos teus filhos, aí meio, né, entrada da adolescência, e talvez um bebê gostasse de falar o que a minha filha, na entrada da adolescência, falou. Porque eu acho que a gente teve alguma discussão, o que também é normal, né? Estou falando de uma maternidade de adolescente, e ela virou e falou assim, mãe, é a primeira vez que você é mãe de adolescente. A gente está aprendendo. Oh, né? Meu Deus. Então, assim, isso virou até um título de um artigo que depois eu escrevi. E eu acho que é isso, se o bebê pudesse falar alguma coisa para essa mãe, é assim, olha, a gente está aprendendo a maternidade. Nós estamos juntos nessa parada. Eu vou chorar, você não vai entender. Você vai desesperar, eu não vou entender porque você está desesperada. Então, assim, é uma história que nós estamos construindo juntos. Sim. Bom, é isso. Espero que vocês aí grávidas, juntamente com seu parceiro, com a sua parceira, tenham aproveitado o papo. Cecília, muito obrigada, viu? Foi uma delícia conversar com você. Obrigada, Thaís. Esse assunto é infinito. A gente podia ficar nesse sofá por muito mais tempo. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todas. E que seja uma jornada, como eu costumo dizer, com todas as cores que você escolher. É isso.